Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, né? Estamos aqui na nossa terceira aula sobre contrato de compra e venda. Nós estamos analisando os elementos constitutivos da compra e venda, e no vídeo anterior nós quase terminamos o estudo da coisa, né? Ou seja, do objeto do contrato de compra e venda. Ficou faltando trazer duas informaçõezinhas para vocês, bem rapidinho. Então, a gente vai encerrar esse assunto, esse ponto, e já passamos para o estudo do próximo elemento constitutivo da compra e venda, que é o preço, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui para a nossa tela. Ficou faltando a gente falar sobre a chamada venda a non domino, tá? Esse é um dos pontos que ficou faltando, que é aquela venda feita por quem não é o proprietário da coisa. Então, a venda a non domino é a venda realizada por quem não é o proprietário da coisa, tá? O artigo 1268 do Código fala que, na venda a non domino, ela será ineficaz, tratando-se de bens móveis. Tudo bem? Então, por expressa disposição do Código Civil, repito, artigo 1268, a venda a non domino, ela é ineficaz quando se tratar de bens móveis. Acontece que o STJ tem julgados entendendo que a venda a non domino também será ineficaz quando tratar de bens imóveis, ok? Então o STJ, ele, digamos assim, amplia um pouquinho a previsão do 1268 para dizer que a venda a non domino de bens imóveis também será ineficaz. Tá bom? Então esse era um primeiro ponto que eu queria falar. E agora sim, como último destaque referente à coisa objeto do contrato de compra e venda, é que um contrato de compra e venda pode ter como objeto coisa atual ou futura. Olha só que interessante, né? Uma compra e venda pode ter por objeto uma coisa atual, ou seja, uma coisa que já existe, ou uma coisa futura. Isto é, uma coisa que ainda não existe, mas que vai vir a existir em algum momento futuro. Então, isso é interessante, porque a compra e venda pode ter como objeto, né, uma coisa futura, uma coisa que ainda não existe no momento que as partes estão ali contratando. Agora, ponto importante. Quando a compra e venda tiver por objeto coisa futura, se a coisa vier a não existir, o contrato será ineficaz. Ineficaz. É o que diz o artigo 483. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório. Essa parte final do artigo 483 é a ressalva, né, que nós já fizemos aqui no curso, em mais de um momento, em que a compra e venda, via de regra, é um contrato comutativo, ou seja, não há risco. Porém, a compra e venda pode vir a ser um contrato aleatório, naquelas modalidades empty spei e empty rei esperate, que nós já estudamos. Então, aí é diferente, porque num contrato aleatório existe risco, né? As partes, elas assumem um risco, que pode ser maior ou menor, mas fato é que elas assumem um risco. Então, tirando essa hipótese de contrato aleatório, tá? Se a compra e venda tiver por objeto uma coisa futura e esta coisa futura não vier a existir,
então o contrato ficará sem efeito, ou seja, o contrato será ineficaz. Veja que, como eu explico aqui, né, só dei esse destaque, compra e venda pode ter como objeto coisa futura, que é aquela que ainda não existe no momento da pactuação. Percebeu? Então, a coisa futura é aquela que ainda não existe no momento da pactuação. E quando a compra e venda tiver como objeto essa coisa futura, olha que interessante. A existência da coisa será uma condição de eficácia para o contrato. Interessante isso, né? Porque para que esse contrato seja eficaz, a coisa vai precisar vir a existir. Então, a doutrina aponta que nessa hipótese, a existência da coisa funcionará como verdadeira condição de eficácia para o contrato. Professor, é comum compra e venda de coisa futura? Olha, mais comum do que você imagina. Um ótimo exemplo de compra e venda de coisa futura são os tais imóveis na planta. Olha o exemplo que eu dou. Compra de imóvel na planta. Trata-se nitidamente de uma compra e venda de coisa futura, né? O comprador adquire um imóvel que ainda não existe. Então eu celebro o contrato de compra e venda, vamos imaginar, em 2022, e o imóvel, né, o empreendimento, só vai ficar pronto em 2024, por exemplo. Compra e venda de coisa futura. Então a aquisição vai se aperfeiçoar quando o empreendimento for finalizado, por óbvio, né? Primeiro de tudo, o prédio, né, precisa ficar pronto. E depois disso, ainda haverá uma série de procedimentos burocráticos que vão precisar ser realizados até que finalmente haverá a tão esperada entrega das chaves, né? Aperfeiçoando-se aí a aquisição. Tá bom, meus amigos? Então, esses eram os dois detalhes que ficaram faltando a gente falar. Agora, a gente pode partir para o terceiro elemento constitutivo da compra e venda, que é o preço. Aqui tem bastante coisa para a gente falar. Eu até peço desculpas, pessoal, se eventualmente esse vídeo ficar um pouquinho mais longo, mas é porque eu quero falar tudo sobre preço aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá. O preço, meus amigos, ele nada mais é do que a remuneração da compra e venda. Percebeu? Então o preço é a remuneração da compra e venda. O preço é a contraprestação assumida pelo comprador. E aí eu já deixo muito aqui expresso para você o seguinte: toda compra e venda precisa ter um preço. Isso é extremamente relevante você entender. Toda compra e venda precisa ter um preço, tá? Porém, este preço, ele pode ser determinado ou ele pode ser determinável. Isso é muito importante. O preço pode ser determinado, mas eu também posso ter um contrato de compra e venda com o preço determinável. Repito, todo contrato de compra e venda tem que ter um preço. Porém, este preço pode ser determinado ou determinável. O preço determinado é aquele que já está fixado pelas partes. Então, é aquele que não necessita da utilização de nenhum critério posterior. O preço determinado é aquele preço fixado. Eu chego para o vendedor e falo, quanto custa esse bem? O vendedor vira e fala, esse bem custa X. Preço determinado, o preço já está fixado. Agora, o preço determinável é aquele em que ainda não está fixado. Então, não há conhecimento do quanto. Eu ainda não tenho preço fixado. Mas existem critérios para serem adotados para que eu consiga chegar na sua fixação. Então, o preço determinável é aquele que ainda não está fixado, não está fechado, por assim dizer. Mas existem critérios previstos que podem ser adotados, seguramente,
para eu conseguir chegar na fixação desse preço. Tudo bem? Então, essas duas modalidades de preço, elas são possíveis no contrato de compra e venda. Preço justo. Algumas pessoas, alguns doutrinadores falam sobre o tal preço justo. O que é o preço justo, né, num contrato de compra e venda? Bom, é evidente que a lei não fala o que é preço justo. Aliás, nós temos aqui um conceito extremamente subjetivo, né? Preço justo. Não existe uma definição legal. Não há como se utilizar aí um conceito fechado de preço justo. A lei não prevê critérios que nos permitam chegar a uma conclusão, tá? Então, primeiramente, se alguém te pergunta o que é preço justo, fala, ó, a lei não fala. Então, não é um conceito fechado, tá? Vem a doutrina e diz assim, ó, é mais fácil a gente analisar aquilo que não é preço justo. Então, é difícil eu dizer o que é preço justo. É mais fácil eu te dizer o que não é preço justo, tá? Então, veja, o preço não será justo se ele gerar lesão ou estado de perigo. Então, aquele preço que gera lesão ou estado de perigo, ele não é justo. Porque lesão e estado de perigo são defeitos, são vícios do negócio jurídico, ambos acarretando a nulidade relativa do negócio. Ambos acarretando a nulidade relativa do contrato. Então, aquele velho exemplo. Um pai tem um filho sequestrado. E aí, os sequestradores pedem, vamos imaginar, 300 mil reais de resgate. O pai não tem esse dinheiro, né, em conta, não tem esse dinheiro no banco, está desesperado, e ele tem um imóvel que custa 600 mil reais, vamos imaginar. Ele, desesperado, né, para salvar seu filho, pagar o resgate, ele põe esse imóvel à venda. Imagine que um vizinho, sabendo de toda a situação, quer tirar proveito e fala assim, ó, fulano, eu compro o seu imóvel, eu compro à vista, eu faço um Pix para você, te pago à vista, só que eu te pago os 300 mil reais. Aí o sujeito fala, poxa, mas o imóvel custa 600 mil. Assim, o imóvel custa 600 mil, mas te pediram 300 mil de resgate. Você não precisa de 300 mil para salvar teu filho? Pois é, eu te dou os 300 mil pelo imóvel. O pai, desesperado, faz a venda. Nesse caso, é claro que não houve preço justo, tá bom? Pois bem, ademais, a doutrina fala, preço justo é aquele que não ofende a função social do contrato. Então, já sei que se um preço ofende a função social do contrato, ele não é justo. E, por fim, o preço justo é aquele que não é excessivamente oneroso. De modo que, se eu tiver um preço excessivamente oneroso, ele não é justo. Lembrando, como já estudamos, que onerosidade excessiva pode levar à resolução ou à revisão do contrato, como diz lá o artigo 478 que nós estudamos. Tá bom? Princípio do nominalismo. O que é esse princípio do nominalismo? Esse princípio do nominalismo é estudado também no direito das obrigações, mas aqui ele tem uma relevância muito grande. Porque esse princípio do nominalismo fala que o preço tem que ser fixado em moeda nacional. Isso é muito importante. Opa, desculpe. Então, o preço tem que ser fixado em moeda nacional. E isso é o que diz o princípio do nominalismo. De modo que eventuais convenções de pagamento em ouro ou moeda estrangeira são nulas. Nulas. Salvo
se houver autorização expressa em lei. Tá? Agora, via de regra, pelo princípio do nominalismo, preço tem que ser fixado em moeda nacional. Não pode fixar preço nem em ouro e nem moeda estrangeira. Então não pode, quanto é que custa esse bem? Esse bem aqui ele custa 10 mil dólares, por exemplo. Não pode, não pode. Preço tem que ser fixado em moeda nacional. Agora, tome cuidado, porque eu não posso fixar preço em ouro ou moeda estrangeira, sob pena de nulidade. Mas o preço pode ser cotado dessas formas. Então, olha aqui a observação que eu faço. Admite-se o preço em cotação. Ou seja, o preço pode ser cotado dessas formas. Que formas? Ouro ou moeda estrangeira. Então, o preço pode ser cotado dessas formas. Basta você colocar o correspondente em reais. Aí tudo bem. Aí tudo bem. No Brasil, nós admitimos o preço em cotação. Você faz a cotação, vamos imaginar, numa moeda estrangeira, você faz a cotação do bem em dólar, por exemplo, e depois converte para reais. Aí não tem problema, tá? Aí não tem problema. Uma observação importante. Preço não pode ser fixado em salários mínimos, tá? Isso aqui é uma observação importante. Preço não pode ser fixado em salários mínimos. Por quê, professor? Bom, aqui nós temos uma proibição constitucional. Não é nem uma proibição civil, né? É uma proibição constitucional que está lá no artigo 7º, inciso 4 da nossa Constituição Federal. Tá bom? Então, por uma escolha do legislador constituinte, não se pode fixar preço em salários mínimos. Tá? Preço por avaliação também é admitido no Brasil. O preço por avaliação é aquele preço fixado por um terceiro de confiança das partes. Então, é o preço fixado por um terceiro. Terceiro este que goze de confiança das partes. É exatamente o que diz o artigo 485. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes designar outra pessoa. Então veja que interessante, porque num contrato de compra e venda, o preço pode ser arbitrado pelas próprias partes, claro, não há problema, né? As próprias partes convencionam o preço, mas nada impede que o preço seja arbitrado por um terceiro de confiança das partes. Ok? Isso é muito comum quando, para eu fixar o preço de um bem, eu preciso de algum conhecimento específico que, eventualmente, falte às partes contratantes. Então, por exemplo, imagine que eu recebi de herança uma fazenda, por exemplo. Recebi de herança uma fazenda. Só que eu não entendo nada de fazenda. Eu não entendo nada de fazenda. Então eu quero vender aquela fazenda. Mas aí como é que eu faço? Putz, eu não tenho a menor ideia de quanto custa uma fazenda e nem sei como calcular quanto custa. O que eu faço? Eu chamo um especialista no ramo, eu chamo uma pessoa que conheça, né, aquele ramo e peço que ele faça a avaliação do bem. Tá certo? Na área imobiliária, isso é muito comum. Geralmente nós chamamos aí um corretor para fazer a avaliação. Então, neste caso, as partes, elas escolhem um terceiro de confiança para avaliar o bem. Agora, muita atenção, né? Porque se o terceiro não aceita a incumbência, o contrato será ineficaz. O contrato será ineficaz. Então,
eu e o Joãozinho resolvemos contratar um terceiro para avaliar o bem. Aí eu falo, ô fulano, nós estamos te chamando, nós queremos que você avalie esse bem. O terceiro recusa. Fala, não, eu não vou avaliar, não. Se ele recusa, o contrato será ineficaz. A não ser que as partes nomeiem outra pessoa. Tá? Aí tudo bem. Se as partes concordarem em nomear outra pessoa, aí beleza. Tá bom? Preço por cotação, como eu expliquei agora há pouco para vocês, né? O preço, pelo princípio do nominalismo, ele não pode ser estipulado em moeda estrangeira nem em ouro, sob pena de nulidade, tá? Porém, nada impede que o preço seja cotado dessas formas, que ele seja cotado em ouro ou em moeda estrangeira, bastando constar o correspondente em reais, tá? Então, preço tem que ser em moeda nacional, tá? Preço tem que ser em moeda nacional. Não pode ser em moeda estrangeira nem ouro. Sobre o preço por cotação, o artigo 486 diz o seguinte: olha só. Também se poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar. Esse dispositivo, primeiro de tudo, deixa muito claro que numa compra e venda não há necessidade de que sempre o preço seja previamente determinado, podendo o preço ser determinável, né? Se eu tiver um preço pelo menos determinável, não tem problema. Veja que aqui, ó, posso deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa. Então eu vou fazer, sei lá, uma compra e venda de um determinado bem, e aí eu vou falar, ó, nós vamos usar aqui a taxa de mercado. Vamos usar a taxa de mercado. Coloca lá o dia e lugar, fala, nesse dia, nesse lugar, nós vamos usar a taxa de mercado. Nesse caso, o preço não é determinado, mas é determinável, porque as partes escolheram um critério para eu chegar na fixação do preço. No caso, no meu exemplo, a taxa de mercado. Então, preço determinável é isso. Ele não foi fixado, mas as partes prevêem critérios seguros, critérios adequados, para eu conseguir chegar nessa fixação. Esse dispositivo, ele é interessante, eu até trouxe uma explicação do professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, porque ele fala assim, olha, nesse caso, as partes, elas acabam introduzindo um elemento aleatório no contrato. Olha só que coisa interessante, né? A compra e venda, via de regra, é contrato comutativo. Só que aqui, quando as partes resolvem fazer uso do artigo 486, elas acabam criando um elemento aleatório dentro do contrato. Por que um elemento aleatório? Porque, gente, mercado, bolsa, variam. Variam. Então, conclusão. Quando as partes utilizam esse dispositivo, nós vamos presumir de que elas saibam que o mercado ou a bolsa, né, eles são instáveis. Eles são instáveis. Então você está colocando uma alha, você está colocando um elemento sorte, risco, dentro do contrato. Tudo bem, pode, mas lembre-se que mercado, bolsa são instáveis. E aí depois você não vai poder falar em onerosidade excessiva superveniente, se o preço causar desproporção entre os contratantes. Então, tudo bem, você quer deixar, por exemplo, aí a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, beleza, não tem problema nenhum. Só que como mercado, bolsa variam, eles são instáveis, não venha depois alegar onerosidade excessiva. Porque você já sabe que você está colocando esse elemento aleatório no contrato, tá? O exemplo que eu dou, né, seria uma compra e venda de sacas de café, onde eu estipulo lá que o preço vai ser pelo mercado para determinado dia e lugar. Aí você tem que tomar cuidado, né, para que
naquele dia, naquele lugar, o preço, né, seja, digamos assim, favorável para você, por assim dizer. Em complemento, o artigo 487 fala que é lícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação. Aqui é simples. Nós temos o preço sujeito à cláusula de escalonamento. Então, aqui nós temos preço sujeito à cláusula de escalonamento. Esse dispositivo ele tem uma aplicação bem específica para aqueles contratos de compra e venda com preço pago em prestações, né? Então, basta você pensar numa compra e venda feita em prestações, que aí você consegue visualizar. Como nós temos uma instabilidade na economia, né, diante dessa instabilidade da economia, o que é comum fazer? Você cria índices que refletem a inflação para manter, para preservar o valor real da moeda. Entendeu? Então, para manter o valor da moeda, você cria índices que refletem a inflação. Percebeu? E aí, o preço vai estar entregue a uma cláusula de escalonamento lícita, evidentemente, né, que foi escolhida pelas partes. Então, na hora que as partes estão fazendo o contrato, elas colocam lá, ó, nós vamos fazer aqui em 36 prestações mensais, por exemplo. Então, essa compra e venda aqui, ela é uma compra e venda que nós vamos fazer em 36 prestações mensais. Beleza. Só que vamos colocar aqui um índice, vamos colocar aqui uma cláusula de escalonamento para preservar o valor da moeda? Vamos. Aí as partes vão escolher. Tem vários. Eu dei aqui como exemplo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, chamado INPC, o Índice Geral de Preços, o IGP, você tem o Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, dentre outros, tá? Então, quando você faz um contrato desse tipo, compra e venda em prestações, você prevê a cláusula de escalonamento para preservar o valor da moeda e escolhe, né, o índice mais adequado, tá bom? Lembro aos senhores, que já comentei, né? Não pode usar como parâmetro salário mínimo. Tá? Não custa a gente lembrar aqui que a Constituição Federal veda a utilização do salário mínimo como parâmetro, tá bom? Temos ainda o preço tabelado e o preço médio. Aqui, pessoal, nós temos o artigo 488 do Código, que diz o seguinte: convencionada a venda sem fixação de preço ou de critérios para sua determinação, se não houver tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor. Parágrafo único. Na falta de acordo, por ter havido diversidade de preço, prevalecerá o termo médio. Olha que interessante esse dispositivo, gente. Esse dispositivo, ele está se referindo às chamadas vendas habituais. Então, é um dispositivo que foi pensado para vendas habituais. Só que nessas vendas habituais, as partes não fixaram preço e nem previram critérios para que o preço seja determinado. Olha que problema. Lembra que eu falei agora há pouco? Toda compra e venda tem que ter preço? Eu disse isso para vocês. Toda compra e venda tem que ter preço. Se as partes não prevêem preço, não fixam preço, e nem critérios para eu chegar na fixação do preço, eu vou ter que, de alguma forma, descobrir qual é o preço ali daquele contrato. Porque preço tem que ter. Então, aqui eu vou ter que descobrir o preço. E o artigo 488, ele serve para nos ajudar a descobrir o preço. Então, veja só. Pensa numa venda habitual. Então, imagina o seguinte.
Imagina que o A, ele é um produtor de roupa. O A é um fabricante, um produtor de roupas. E ele vende essas peças de roupa para o B. E o B, por sua vez, revende essas roupas para outras pessoas, revende para o público. Então, o A vende para o B e o B revende essas peças para outras pessoas. Maravilha. O A e o B já celebraram vários contratos de compra e venda. Então, aqui eu tenho vendas habituais. Então, imagine que eles já celebraram 4 contratos de compra e venda. Percebeu? No 5º contrato de compra e venda, eles não fixaram preço. Não fixaram preço e não fixaram critérios para eu determinar o preço. Então, o contrato é omisso. O que o artigo 488 fala? Ó, se as partes não fixaram preço, nem previram critérios para eu determinar o preço, para fixar o preço, você tem que ver o seguinte: existe tabelamento oficial? Então, primeiro ponto, existe tabelamento oficial? O que é o tabelamento oficial? É uma determinação governamental. Então, tem preço tabelado? Tem preço fixado pelo governo? No meu exemplo, não tem. No meu exemplo, não tem. Tá? Então, as partes não fixaram preço, não previram critérios para fixação e não existe tabelamento oficial. Nesse caso, vamos descobrir o preço. Vamos descobrir o preço. Então, olha só o que diz o enunciado 441, que complementa aí o dispositivo. Na falta de acordo sobre o preço, não se presume concluída a compra e venda. O parágrafo único do artigo 488 somente se aplica se houverem diversos preços habitualmente praticados pelo vendedor, caso em que prevalecerá o termo médio. Então, olha só. Volta aqui. Quando eu tenho essa situação de vendas habituais, não fixaram preço, não fixaram critérios, não tem tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor. Então, qual é o preço corrente? O que eles costumavam combinar de preço? Ah, o preço era sempre 10 mil reais, por exemplo. Então, 10 mil reais vai ser o preço aqui. Percebeu? Por isso que é um dispositivo que trata sobre vendas habituais. Porque você pega o histórico de vendas que existe entre aquelas partes e aí você usa esse histórico de vendas para se chegar a um preço. Então, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais. Percebeu? Você está descobrindo qual é o preço. Aí o enunciado que eu acabei de ler para vocês, ele fala: o parágrafo único somente se aplica se houverem diversos preços habitualmente praticados pelo vendedor, caso em que prevalecerá o termo médio. Então você pega esse histórico de vendas e cada hora era um preço. Cada contrato era um preço. Aí, o que você faz? Valor médio. Então a doutrina explica que na omissão do contrato e havendo diversidade de opiniões sobre o valor habitual, prevalece o valor médio. Tudo bem? Aí você tira uma média dos preços para tentar descobrir qual é o preço daquela compra e venda. Tá bom? Você percebe então, pessoal, que o preço, ele é o verdadeiro coração do contrato de compra e venda. Toda compra e venda tem que ter preço. E se porventura uma compra e venda não tiver preço, a lei prevê mecanismos para nos ajudar a descobrir o preço daquela operação. Tá bom? No meu exemplo aqui, o artigo 488 é um desses dispositivos, né? Mas lembre-se, primeiro você vê se as partes fixaram o preço. Se não fixaram, você vê se as partes previram critérios para determinar o preço. Não tem fixação, não tem critérios?
busca um tabelamento oficial. Vê se tem o governo determinando alguma coisa. Não tem? Aí você vai para o preço corrente nas vendas habituais. Aí você vê o que era costumeiro daquelas partes fazerem. Tá bom? E parágrafo único, né? Se você tiver diversos preços, cada hora era um preço, né? Você utiliza o termo médio. Tá bom? Então, meus amigos, ó, seguinte, ficou faltando a gente falar sobre preço unilateral, mas esse vídeo aqui já está muito longo, eu vou parar por aqui e no próximo vídeo a gente termina o preço e os outros elementos constitutivos da compra e venda, tá bom? Vou interrompendo o compartilhamento por aqui e no próximo vídeo a gente encerra esse tópico. Até mais!